Como se blindar da negatividade. Segundo Napoleon Hill, acordar todos os dias com uma sensação estranha de peso nos ombros, como se algo invisível sugasse sua energia antes mesmo de você sair da cama. Talvez você já tenha sentido isso. Pensamentos repetitivos, críticas de pessoas próximas, notícias ruins que se infiltram em sua mente sem pedir licença. A verdade é que vivemos em um mundo saturado de negatividade, e se não aprendermos a nos blindar, ela se instala silenciosamente, contaminando nossa fé, nossas decisões e, acima de tudo, nossos resultados. Napoleon Hill já alertava: o maior ladrão de sonhos não é a falta de talento, nem a ausência de oportunidades, mas a infiltração constante de vibrações negativas que enfraquecem o desejo ardente e minam a confiança em si mesmo. E aqui está a promessa deste vídeo. Você vai descobrir, baseado nas lições de Hill e também em princípios espirituais, como criar uma verdadeira armadura mental e espiritual contra qualquer forma de negatividade. Mas antes de mergulharmos nesse conhecimento, quero pedir algo especial. Se inscreva no canal agora mesmo, ative o sininho e deixe seu like. Porque aqui você encontra não apenas conhecimento, mas ferramentas práticas que podem transformar sua vida financeira, emocional e espiritual. Quando você se junta a essa comunidade, está reforçando sua decisão de crescer, prosperar e se blindar de tudo que tenta te puxar para baixo. Pense comigo, quantas vezes você desistiu de um sonho só porque alguém jogou uma frase carregada de pessimismo em sua direção? Quantas vezes acreditou mais na opinião de quem duvidava de você do que na voz interna que dizia, vai em frente? A negatividade é traiçoeira, porque muitas vezes vem disfarçada de preocupação, de conselho, de realismo. E quando você menos percebe, já aceitou essas sementes tóxicas dentro da sua mente. Hill chamava isso de infecção mental e dizia que se você não toma controle, sua mente se torna uma terra fértil para as ervas daninhas da dúvida, do medo e da escassez. Agora imagine o oposto, um campo limpo, onde só floresce aquilo que você escolhe plantar. Uma mente focada em ideias que fortalecem, em crenças que expandem, em pensamentos que atraem riqueza e oportunidades. Imagine se cada palavra negativa que viesse até você simplesmente batesse em sua armadura e caísse ao chão sem ter poder algum sobre você. É isso que você vai aprender aqui. Não apenas ignorar a negatividade, mas transformá-la em combustível para crescer. E se você está aqui até agora, já é sinal de que está pronto para essa mudança. Então eu te pergunto, você aceita construir hoje essa blindagem contra as forças invisíveis que tentam te sabotar? Se sim, fique comigo até o final, porque cada parte deste roteiro vai te dar ferramentas práticas, espirituais e mentais que podem redefinir completamente a forma como você lida com os desafios da vida. O campo de batalha invisível. A negatividade é como uma neblina que cobre os olhos da mente. Ela não se apresenta de forma clara. Muitas vezes surge em pequenos detalhes. Um comentário irônico, uma notícia repetida 1000 vezes sobre crise, a comparação com quem parece estar à frente. Napoleon Hill afirmava que a mente humana é um campo fértil, mas que, assim como na terra, se você não planta as sementes certas, ervas daninhas crescem naturalmente. O problema é que essas ervas não precisam de permissão para nascer, basta a falta de vigilância. E é aqui que entra o primeiro princípio para se blindar da negatividade: vigilância mental constante. Hill dizia que a mente é como um rádio que capta frequências. Quando você está aberto demais, sem controle, acaba sintonizando nas ondas de medo, dúvida e fracasso que circulam por toda parte. Basta observar. Se você ficar 10 minutos em uma roda de pessoas reclamando, provavelmente sairá de lá mais pesado, desanimado e com uma sensação de impotência.
Isso acontece porque a negatividade é contagiosa. E como todo contágio, você precisa desenvolver imunidade. A imunidade começa com o reconhecimento. Você só pode combater o inimigo que sabe identificar. Quantas vezes você aceitou como verdade um comentário que não passava de projeção do medo do outro? Alguém disse que era impossível abrir um negócio na crise, que casamento não dura, que prosperidade é para poucos, e você deixou que isso entrasse como se fosse um decreto universal. Mas Hill nos mostra que a verdadeira realidade é moldada internamente, não pelas circunstâncias externas. Ele reforça que cada pensamento repetido, carregado de emoção, cria uma convicção. Se você não escolhe seus pensamentos, o mundo escolherá por você. E o mundo raramente escolhe prosperidade, porque está preso em padrões de escassez. Nesse ponto, quero que você faça um exercício agora mesmo. Lembre-se de uma frase negativa que te marcou. Talvez alguém tenha dito que você não tinha capacidade, que você estava velho demais, que a vida não ofereceria mais oportunidades. Traga essa memória à tona. Agora, ao invés de aceitar, imagine que você está segurando essa frase na palma da sua mão. Veja-a como um objeto pequeno e insignificante, sem poder real sobre você. Agora sopre mentalmente essa frase para longe, como quem dispersa poeira ao vento. Essa é a prática que Hill defendia. Substituir imediatamente qualquer pensamento negativo por um positivo e afirmativo. É aqui que entra a importância das afirmações. Quando você repete diariamente frases como "eu sou digno da abundância", "minha mente é impenetrável às influências negativas", "eu escolho prosperar", você está criando anticorpos mentais. Não se trata de mágica, mas de repetição intencional. Hill dizia que a fé é criada pela repetição de instruções à mente subconsciente. Isso significa que quanto mais você alimenta sua mente com instruções de força e fé, mais ela se torna resistente às contaminações externas. E aqui surge uma metáfora poderosa. Pense em um castelo medieval. Ele possui muralhas altas, portões reforçados e guardas atentos. Essa é a sua mente quando você pratica a vigilância e alimenta pensamentos de fé e abundância. Agora, imagine um castelo sem muralhas, sem guardas, com portões abertos. Qualquer invasor pode entrar e tomar conta. Esse é o estado da mente de quem vive distraído, deixando que notícias ruins, críticas ou comentários pessimistas ditem sua visão de futuro. Pergunto: qual dos dois castelos você prefere habitar? Blindar-se da negatividade exige disciplina. Hill dizia que disciplina mental é a chave para transformar qualquer destino. Ele citava que a maioria das pessoas se deixa guiar pelos 6 fantasmas do medo. Medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda de amor, da velhice e da morte. Esses medos se infiltram sutilmente em pensamentos cotidianos, paralisando decisões e sabotando sonhos. A blindagem começa quando você reconhece cada um desses fantasmas e se recusa a alimentá-los. Por exemplo, quando surge o medo da pobreza, ao invés de se entregar à ansiedade, declare: "A abundância é meu direito divino. O Criador me sustenta em todas as áreas." Quando vier o medo da crítica, diga: "Eu sou guiado pelo meu propósito, não pela opinião alheia." Cada resposta afirmativa é como uma espada espiritual que corta a raiz da negatividade antes que ela se espalhe. E aqui está algo que pouca gente percebe. Blindar-se não significa fugir do mundo, mas aprender a transformar a energia ao seu redor. Hill dizia que o fracasso temporário pode ser convertido em semente de um sucesso equivalente ou ainda maior. Isso também vale para a negatividade. Uma crítica pode se transformar em motivação. Uma perda pode se transformar em aprendizado.
Uma rejeição pode ser um empurrão para a direção certa, mas para isso é preciso filtrar tudo o que chega até você. Eu quero que você se lembre agora de quantas vezes algo ruim aconteceu, mas depois você percebeu que foi justamente isso que abriu uma nova porta. Essa percepção é a base da blindagem. Entender que nada externo tem poder de determinar seu destino, a menos que você dê permissão. E se você se comprometer a não dar mais essa permissão, a negatividade se tornará apenas um vento que passa por fora das muralhas do seu castelo. E antes de seguirmos para a próxima parte, quero reforçar. Deixe seu comentário aqui embaixo. Você já passou por uma situação em que precisou se blindar da negatividade? Escreva nos comentários, porque compartilhar sua experiência fortalece não apenas você, mas toda a comunidade. E se ainda não deixou o like, aproveite agora para fazer isso, porque esse gesto simples é também um ato de afirmação. Você está escolhendo plantar boas sementes no campo fértil da sua mente, criando sua armadura espiritual e mental. Napoleon Hill dizia que a mente é como um ímã. Aquilo que você pensa com intensidade e emoção atrai experiências correspondentes. Mas esse ímã não é neutro. Se você deixa que a negatividade alimente seus pensamentos, ele atrairá mais situações que confirmam essas ideias. É por isso que muitas pessoas parecem viver presas em ciclos de repetição. Sempre problemas financeiros, sempre relações frustradas, sempre os mesmos obstáculos. A raiz está na vibração mental que se conecta com o que é negativo. Blindar-se, portanto, é um processo de higiene diária, assim como escovar os dentes ou tomar banho. Você não faz isso uma única vez. Você pratica todos os dias. Uma das ferramentas que Hill mais defendia era a oração ou a conexão com uma força maior. Para ele, a fé não era apenas um conceito religioso, mas um estado mental de certeza absoluta. Quando você se conecta com o divino, cria uma frequência que repele automaticamente pensamentos destrutivos. A Bíblia confirma isso em Provérbios. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guardar o coração é exatamente isso. Proteger a mente e as emoções das correntes negativas que tentam te arrastar. Mas como colocar isso em prática? Uma técnica simples é a da substituição imediata. Sempre que um pensamento negativo surgir, ao invés de combatê-lo com raiva ou desespero, simplesmente troque-o por outro de natureza positiva. Por exemplo, se vier a ideia "não vai dar certo", substitua por "eu encontro sempre o caminho certo, no tempo certo". Se surgir "não tenho dinheiro suficiente", mude para "meu suprimento é ilimitado e sempre encontro recursos inesperados". Essa prática cria uma nova rede neural, reforçando padrões que sustentam prosperidade. Hill também falava sobre a importância do ambiente. Ele alertava que, assim como você não colocaria lixo dentro de sua casa, não deve permitir que conversas destrutivas se tornem rotina em sua mente. Muitas vezes, a negatividade não vem apenas dos seus pensamentos, mas das pessoas ao seu redor. Isso não significa que você deve se isolar, mas que precisa ser seletivo. Quem são as pessoas que você mais ouve? Elas reforçam seus sonhos ou destroem suas esperanças? Blindar-se é também estabelecer limites claros sobre quem você deixa influenciar seu campo mental. Aqui está uma metáfora que pode ajudar. Imagine sua mente como um copo de água pura. Cada palavra negativa que você ouve é uma gota de tinta escura caindo nesse copo. Se você permitir muitas gotas, a água perde sua pureza. Mas se você continuar enchendo esse copo com água cristalina, essas gotas se diluem até desaparecerem. O mesmo acontece com a sua mente. Quanto mais você se enche de palavras de fé, de gratidão, de esperança, menos poder as gotas escuras da negatividade terão.
Outro ponto fundamental que Hill ensinava era a prática da gratidão consciente. Ele dizia que a gratidão é um antídoto direto contra a negatividade, porque é impossível ser verdadeiramente grato e negativo ao mesmo tempo. Quando você agradece por algo, sua mente se sintoniza com o que há de bom, e isso cria uma barreira natural contra pensamentos de escassez. Experimente. Ao acordar, antes mesmo de pegar o celular ou ligar a televisão, feche os olhos e diga: obrigado por este novo dia. Obrigado pelas oportunidades invisíveis que já estão a caminho. Obrigado pela força que me sustenta. Você perceberá que seu dia começa com uma vibração completamente diferente, blindada contra as primeiras flechas da negatividade. Mas há algo ainda mais profundo. Hill falava sobre a importância do desejo ardente. Ele afirmava que, quando você tem um propósito tão forte que consome seus pensamentos, a negatividade perde espaço. É como uma sala iluminada. A escuridão simplesmente não tem como permanecer. Se você deseja algo com intensidade, se coloca esse desejo no centro da sua vida, a negatividade pode até tentar se aproximar, mas será engolida pela luz da sua determinação. Por isso, pergunte a si mesmo: qual é o desejo que queima dentro de mim? Essa clareza é a sua maior blindagem. E lembre-se, blindar-se não significa negar que problemas existem. Hill nunca disse para fingir que a vida é perfeita, mas sim para escolher qual será sua resposta diante das dificuldades. Você pode escolher ser vítima da negatividade, ou pode decidir ser guerreiro da positividade. Essa decisão é diária. Talvez hoje mesmo você enfrente pessoas que zombem dos seus sonhos, que digam que não vale a pena, que é impossível. Quando isso acontecer, visualize uma parede transparente entre você e essas palavras. Veja as frases baterem e caírem no chão sem tocar sua mente. Essa simples visualização é uma ferramenta poderosa para se proteger. Neste ponto, quero reforçar uma prática inspirada em Hill e também em ensinamentos bíblicos. Declare em voz alta suas convicções. Não guarde apenas na mente. Diga: minha mente é um santuário e nada negativo tem permissão de entrar. Ou a cada dia me torno mais blindado contra tudo que tenta me parar. Essas declarações são como tijolos espirituais que constroem sua fortaleza interna. Quanto mais você declara, mais forte essa estrutura se torna. E aqui vai um convite. Escreva nos comentários qual frase você vai escolher como sua blindagem diária. Pode ser uma que você já usa ou uma nova que acabou de surgir no seu coração. Compartilhar é uma forma de reforçar o compromisso. E aproveite também para deixar seu like agora mesmo, porque isso ajuda a espalhar esse conteúdo para mais pessoas que também precisam aprender a se proteger da negatividade. O poder do controle interno. Napoleon Hill insistia em um ponto que poucas pessoas praticam. Ninguém pode controlar totalmente as circunstâncias externas, mas todos podem controlar a resposta que dão a essas circunstâncias. Esse princípio é a essência da blindagem contra a negatividade. Pense comigo, quantas vezes você se deixou arrastar por algo que alguém disse, por uma notícia que viu ou por uma situação inesperada? Você perdeu a paz, se irritou, tomou decisões precipitadas. No entanto, quando você entende que a verdadeira força está no controle interno, a negatividade perde a maior parte de sua influência. Hill dizia que o homem que domina sua mente domina seu destino. Isso significa que blindar-se não é criar um muro de concreto contra tudo que acontece, mas sim desenvolver a capacidade de escolher a interpretação que você dá a cada evento. Uma demissão pode ser vista como tragédia ou como a abertura para uma nova oportunidade. Uma crítica pode ser recebida como veneno ou como combustível para crescimento. A chave está na lente com que você decide olhar. Um dos segredos que Hill compartilhava é o poder da autossugestão.
Ele dizia que, ao repetir diariamente ideias positivas, você programa sua mente subconsciente para reagir de forma construtiva, mesmo quando o negativo tenta se infiltrar. Isso funciona porque a mente subconsciente não questiona, ela simplesmente aceita. Se você alimenta sua mente com frases de derrota, ela aceitará. Mas se você a enche de declarações de vitória, ela obedecerá. É como treinar um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ele fica. Imagine agora que cada pensamento que você cultiva é como um soldado em um exército. Se você dá espaço para pensamentos de medo e dúvida, esses soldados se alinham contra você. Mas se você repete diariamente frases de fé, coragem e prosperidade, os soldados se tornam guardiões prontos para te proteger de qualquer invasão negativa. Blindar-se, portanto, é construir esse exército mental. Hill também falava da importância de selecionar cuidadosamente o que você lê, ouve e assiste. Ele dizia que a mente absorve tudo, consciente ou inconscientemente. Isso significa que, se você passa horas consumindo conteúdos que reforçam o medo, a violência e a escassez, sua mente inevitavelmente refletirá isso em sua vida. Mas se você se dedica a estudar obras que elevam, histórias de superação, versículos bíblicos, livros de inspiração e prosperidade, você cria uma muralha interna. É por isso que Hill recomendava ler diariamente algo que fortalecesse o espírito. Ele próprio lia a Bíblia e outros textos de sabedoria todas as manhãs para programar sua mente antes que o mundo tivesse a chance de contaminá-la. E aqui vai uma prática poderosa que você pode adotar hoje mesmo. Escolha um versículo ou uma frase inspiradora e repita ao longo do dia, sempre que sentir uma sombra de negatividade se aproximando. Por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou ainda, tudo posso naquele que me fortalece. Essas palavras funcionam como escudos espirituais que repelem as flechas do pessimismo. Outro ponto essencial é aprender a transformar silêncio em poder. Muitas vezes, a negatividade vem na forma de provocações ou críticas diretas. Nessas horas, a reação instintiva é responder na mesma moeda. Mas Hill dizia que a verdadeira força está em dominar a língua e guardar a energia. Quando você responde com raiva, entrega poder ao outro. Quando você escolhe o silêncio consciente, preserva sua vibração. O silêncio é uma muralha invisível que impede que a negatividade penetre em sua mente. No entanto, blindar-se não significa viver alheio à realidade. Significa reconhecer que a realidade pode ser interpretada sob diferentes óticas. Você pode olhar para uma tempestade e ver apenas destruição, ou pode enxergar a oportunidade de aprender a dançar na chuva. Hill afirmava que todo fracasso carrega em si a semente de um benefício equivalente ou maior. Isso quer dizer que até mesmo os eventos negativos podem ser convertidos em bênçãos, se você estiver disposto a procurar o aprendizado escondido neles. Agora quero que você reflita: qual foi a última vez que algo aparentemente negativo aconteceu, mas que no fim abriu portas para algo muito maior? Talvez tenha sido uma perda de emprego que te forçou a empreender. Talvez tenha sido o fim de um relacionamento que te levou a descobrir sua verdadeira identidade. Esse é o poder do controle interno, transformar o que parecia ser o fim em um novo começo. E aqui vai uma visualização prática. Feche os olhos e imagine que você está no centro de um círculo de luz dourada. Essa luz representa sua fé, sua determinação e seu propósito. Agora, visualize flechas negras sendo lançadas contra você, representando palavras de crítica, dúvidas ou medos. Veja essas flechas se aproximando, mas quando tocam a luz dourada, se desfazem em poeira antes de alcançar você. Sinta essa proteção ao seu redor e declare: nada pode penetrar minha mente sem minha permissão.
Esse exercício, se praticado diariamente, cria uma blindagem cada vez mais forte. Hill também destacava o papel da fé prática. Não basta apenas pensar positivo, é preciso agir em alinhamento com essa fé. Ações coerentes são como tijolos que reforçam sua fortaleza. Se você diz que acredita em prosperidade, mas age sempre com medo de perder, sua blindagem é frágil. Mas se você dá passos de coragem, mesmo pequenos, sua mente entende que a fé é real e a negatividade perde espaço. E antes de finalizarmos esta parte, quero te pedir, escreva aqui nos comentários uma situação em que você conseguiu transformar algo negativo em positivo. Essa partilha é poderosa, porque ajuda a criar um ambiente coletivo de blindagem. E não esqueça de curtir este vídeo agora, porque cada gesto de engajamento é também um ato de fortalecimento dessa comunidade que escolhe viver acima da negatividade. O círculo invisível das influências. Napoleon Hill dizia que nenhum homem alcança o sucesso sozinho. Da mesma forma, ninguém consegue se manter blindado contra a negatividade sem cuidar das companhias que cultiva. O ambiente social funciona como um espelho. Ele reflete de volta para você as crenças e energias predominantes ao seu redor. Por isso, Hill insistia tanto na criação do Mastermind, o círculo de mentes que se unem em harmonia para multiplicar forças. Se você está cercado de pessoas negativas, por mais forte que seja sua disciplina mental, em algum momento a contaminação começa a minar sua fortaleza. Blindar-se, portanto, também significa escolher com sabedoria os círculos em que você se movimenta. Pergunte-se, quem são as 5 pessoas com quem mais convivo? Elas alimentam minha fé ou meu medo? Elas reforçam minha coragem ou minha dúvida? Hill afirmava que, se você deseja riqueza, precisa andar com pessoas que acreditam na possibilidade da prosperidade. Se deseja fé, deve se conectar a pessoas que vivem pela fé. O círculo invisível de influências molda silenciosamente a sua vibração. E aqui surge um dilema. E quando as pessoas negativas são justamente as mais próximas, como familiares ou amigos de longa data? Nesse caso, blindar-se não significa cortar laços, mas criar limites internos. Você pode ouvir sem absorver. Pode estar presente sem permitir que a energia do outro se infiltre. Hill sugeria que nesses momentos você deve recorrer à imaginação criativa. Visualize-se dentro de uma esfera de luz, onde tudo que entra é filtrado. Essa prática simples pode ser feita mentalmente em qualquer ambiente, seja em uma reunião de família ou em uma conversa de trabalho. Outro aspecto poderoso que Hill abordava é a disciplina da palavra. Ele dizia que a negatividade não se propaga apenas pelo que ouvimos, mas também pelo que falamos. Cada palavra é uma semente lançada no campo da mente, tanto na sua quanto na dos outros. Quando você repete reclamações, críticas e lamentos, fortalece as correntes negativas que tenta evitar. Por isso, um dos exercícios mais desafiadores e transformadores é vigiar o que sai da sua boca. Experimente passar um dia inteiro sem reclamar de absolutamente nada. Parece simples, mas é uma das tarefas mais difíceis. No entanto, ao praticar, você perceberá o quanto a negatividade se apoia nos pequenos comentários diários. Hill recomendava substituir cada reclamação por uma afirmação de gratidão ou de solução. Se você ia dizer, nunca tenho dinheiro, diga, estou aprendendo a administrar melhor meus recursos e novas oportunidades chegam até mim. Se ia reclamar do clima, diga, sou grato por mais um dia de vida que posso aproveitar. Essas pequenas mudanças reprogramam a mente para uma frequência blindada. E aqui vai uma metáfora forte. Imagine que sua mente é uma fortaleza com janelas. Cada palavra que você fala é como abrir ou fechar uma dessas janelas.
Quando você fala negativamente, abre janelas por onde ventos frios entram, enfraquecendo seu ambiente interno. Mas quando fala positivamente, fecha essas janelas e acende lareiras que aquecem seu espaço. No fim, é você quem decide se vive em um castelo frio e vulnerável ou em um castelo aquecido e protegido. Outro ponto essencial é a prática da oração coletiva ou do compartilhamento de fé. Hill acreditava que quando duas ou mais pessoas se unem em harmonia, criam uma força espiritual maior do que qualquer negatividade. Por isso, cercar-se de pessoas que oram, afirmam e visualizam junto com você é como criar um escudo coletivo. É como se cada pessoa colocasse um tijolo na muralha que protege sua mente. Mas há algo ainda mais importante. Blindar-se contra a negatividade não significa negar que ela existe. Significa aprender a usá-la como um contraste que reforça suas escolhas. Pense em uma sala escura. Se nunca houvesse escuridão, você não reconheceria o valor da luz. A negatividade existe como lembrete de que é preciso escolher diariamente qual lado você alimenta. Hill dizia que cada dificuldade é uma oportunidade disfarçada. Da mesma forma, cada contato com a negatividade é uma chance de fortalecer sua blindagem. Agora, quero que você faça um exercício prático. Anote em um papel 3 situações em que a negatividade mais tenta te atingir. Pode ser em conversas com alguém específico, ao assistir certas notícias ou ao lidar com determinados pensamentos. Em seguida, escreva ao lado de cada situação uma resposta positiva que você pode adotar. Essa lista será seu escudo pessoal, sempre à mão quando a negatividade tentar se infiltrar. E nunca se esqueça, o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos, como diz a Escritura. Isso significa que o estado interno define até mesmo a saúde do corpo. Quantas doenças não nascem de mentes constantemente alimentadas por pessimismo e ansiedade? Blindar-se da negatividade, portanto, não é apenas um ato espiritual, mas também um cuidado com o corpo físico. Antes de encerrar esta parte, quero reforçar. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo quem são as pessoas que mais te inspiram a se blindar da negatividade. Isso cria uma corrente poderosa de referências positivas. E aproveite para curtir este vídeo agora mesmo, porque cada ato de engajamento é como mais um tijolo na fortaleza que estamos construindo juntos contra as forças que tentam nos derrubar. Enfrentando os fantasmas do medo. Segundo Napoleon Hill, a raiz da negatividade está nos 6 fantasmas do medo. O medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo da perda de amor, o medo da velhice e o medo da morte. Ele acreditava que enquanto esses medos não fossem reconhecidos e enfrentados, a mente permaneceria vulnerável. Blindar-se, portanto, passa obrigatoriamente por identificar qual desses fantasmas mais tem poder sobre você. Pense agora, qual medo mais ronda seus pensamentos? Talvez seja o da pobreza, que paralisa suas decisões e te faz aceitar menos do que merece. Talvez seja o da crítica, que te impede de expor suas ideias. Ou quem sabe o da doença, que te faz viver em constante estado de ansiedade. Reconhecer o inimigo é o primeiro passo para vencê-lo. Hill dizia que o medo é apenas fé invertida. É acreditar mais no mal que pode acontecer do que no bem que está disponível. Blindar-se contra esses medos exige consciência e prática. Por exemplo, o medo da pobreza pode ser enfrentado com declarações de prosperidade e com o hábito da economia disciplinada. O medo da crítica pode ser vencido quando você se ancora em seu propósito, entendendo que a opinião dos outros não define sua jornada. O medo da doença pode ser neutralizado ao adotar práticas de cuidado físico e mental, lembrando sempre que corpo e mente estão conectados.
Hill reforçava que a fé é a força capaz de dissolver qualquer fantasma. Mas essa fé não nasce sozinha, ela precisa ser cultivada. E como se cultiva a fé? Pela repetição de pensamentos positivos, pela visualização constante de resultados desejados e pela ação alinhada com o que você acredita. É como treinar um músculo espiritual. Quanto mais você exercita, mais forte se torna, até que os fantasmas perdem completamente o poder. Outro aspecto importante que Hill destacou é que a negatividade se aproveita das brechas da mente desocupada. Ele dizia que a ociosidade é o terreno mais fértil para os fantasmas do medo. Quando você não direciona sua energia para um propósito claro, sua mente vaga e acaba sendo invadida por pensamentos destrutivos. É por isso que ter um objetivo definido é uma das maiores blindagens possíveis. Quem está ocupado construindo um sonho não tem tempo para ser sequestrado pela negatividade. Aqui vai uma metáfora. Pense em uma casa abandonada. Rapidamente, poeira, sujeira e até invasores se instalam. Agora pense em uma casa habitada, limpa e cuidada. Os invasores não têm espaço. Assim é a mente. Se você não a ocupa com metas, projetos e pensamentos de fé, ela será ocupada pela negatividade. A solução? Direcione sua energia para construir diariamente algo que esteja alinhado ao seu propósito. Além disso, Hill sugeria a prática do autoexame. Ele recomendava que você se perguntasse regularmente: quais pensamentos estão dominando minha mente hoje? Eles me aproximam do meu objetivo ou me afastam? Esse exercício simples funciona como uma faxina mental. Assim como limpamos a casa todos os dias, precisamos também limpar a mente de pensamentos acumulados que não servem mais. E aqui vai um exercício prático para você. Antes de dormir, feche os olhos e faça uma revisão do seu dia. Pergunte a si mesmo: quantas vezes permiti que a negatividade me afetasse hoje? Como poderia ter reagido de forma diferente? Em seguida, visualize-se enfrentando a mesma situação, mas com a reação correta. Essa prática treina sua mente subconsciente para reagir de forma blindada no futuro. Outro ponto fundamental é entender que a negatividade sempre virá em forma de teste. Hill dizia que o universo parece desafiar aqueles que declaram um grande propósito. É como se a vida perguntasse: você realmente está preparado para isso? Esses testes não são para te destruir, mas para te fortalecer. Cada vez que você vence a negatividade, sua blindagem se torna mais resistente. E aqui entra uma conexão com a Bíblia. Tiago 1:2-3 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Essa passagem confirma o que Hill já ensinava. Os testes são instrumentos para fortalecer a fé. A negatividade, portanto, pode ser vista como academia espiritual, onde cada desafio é um peso que fortalece seus músculos internos. Quero que você guarde isso. Blindar-se da negatividade não significa nunca mais sentir medo, dúvida ou tristeza. Significa reconhecer esses sentimentos, mas não se deixar dominar por eles. É como ver uma nuvem escura no céu e saber que ela passará. Você não nega que a nuvem existe, mas entende que atrás dela o sol continua brilhando. E antes de encerrar esta parte, quero te pedir: escreva aqui nos comentários qual dos 6 fantasmas do medo mais tenta te prender. Reconhecer isso em público é uma forma poderosa de desarmar sua influência. E aproveite para curtir este vídeo agora mesmo, porque seu engajamento ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas que precisam aprender a se blindar contra as correntes invisíveis da negatividade. A vitória final sobre a negatividade. Chegamos ao ponto crucial desta jornada. Compreender que blindar-se da negatividade não é um evento isolado, mas um estilo de vida.
Napoleon Hill deixou claro em suas obras que a mente é um terreno em constante cultivo. Você nunca pode simplesmente abandoná-la, porque se não planta flores todos os dias, ervas daninhas crescem espontaneamente. Essa é a lei da vida mental. Hill afirmava que o verdadeiro sucesso não é apenas acumular riquezas, mas manter uma mente tão forte que nenhuma circunstância externa tem poder de abalar seu equilíbrio. Isso é liberdade espiritual. Viver acima das influências destrutivas, mantendo o foco no propósito e na fé. Ao longo deste roteiro, vimos que blindar-se significa construir uma armadura feita de vigilância mental, de afirmações positivas, de escolhas conscientes, de propósito definido e de fé inabalável. Mas como colocar tudo isso em prática de forma simples? O primeiro passo é criar rotinas de proteção. Ao acordar, ao invés de se expor imediatamente às notícias ou redes sociais, dedique alguns minutos para alimentar sua mente com algo edificante. Uma oração, uma leitura inspiradora, uma declaração de fé. Isso já é suficiente para começar o dia blindado. Ao longo do dia, use a técnica da substituição. Cada vez que um pensamento negativo surgir, troque-o imediatamente por um positivo. E à noite, antes de dormir, faça sua revisão mental e declare: nada negativo permanecerá comigo. Descanso em paz e acordo renovado. Outro passo fundamental é manter viva a chama do desejo ardente. Hill dizia que o desejo é a força que move o mundo. Quando você tem clareza do que deseja e mantém esse propósito aceso dentro de si, a negatividade perde espaço. É como se o fogo interno consumisse todas as sombras que tentam se aproximar. Por isso, reveja constantemente seus objetivos, visualize-os, escreva-os, fale sobre eles. Isso não apenas fortalece sua blindagem, mas também atrai oportunidades alinhadas ao seu foco. E nunca se esqueça do poder da fé. A fé não é apenas acreditar, mas viver como se já fosse realidade. É manter a certeza mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. A fé é o que transforma obstáculos em degraus, críticas em motivação e fracassos temporários em vitórias definitivas. Quando você escolhe viver pela fé, está automaticamente blindado contra a negatividade, porque nada externo consegue penetrar em quem já se vê como vencedor. Agora, quero te fazer uma pergunta direta. Você está disposto a escolher todos os dias se blindar contra a negatividade? Essa decisão pode parecer simples, mas é o divisor de águas entre quem avança e quem fica preso nos mesmos ciclos. Se sua resposta é sim, então hoje é o início de uma nova fase da sua vida. E lembre-se, a negatividade sempre existirá, mas ela só terá poder sobre você se encontrar portas abertas. Feche essas portas com disciplina, gratidão, propósito e fé. Transforme cada desafio em aprendizado, cada crítica em combustível, cada medo em coragem. Faça da sua mente um castelo iluminado, onde só entra o que fortalece e edifica. Antes de encerrar, quero reforçar um convite especial. Escreva nos comentários qual foi o maior aprendizado que você leva deste vídeo. Sua participação fortalece não apenas você, mas também todos que lerem e se inspirarem com sua experiência. E se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe e se inscreva agora mesmo. Ao fazer isso, você não apenas apoia este trabalho, mas também declara publicamente que escolhe viver blindado contra a negatividade. Nunca se esqueça das palavras de Hill. Você é o dono da sua mente e a chave da sua liberdade está em aprender a controlá-la. Guarde isso como um mantra diário, porque no fim das contas, blindar-se da negatividade é muito mais do que se proteger. É se tornar um canal de luz em um mundo que ainda insiste em espalhar sombras. E eu encerro com essa lição de vida. A negatividade pode até bater à sua porta todos os dias, mas você decide se abre ou não.
O verdadeiro poder está em manter fechada a entrada para o que destrói e aberta apenas para o que constrói. Essa é a vitória final que Napoleon Hill nos ensinou a conquistar.